Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar a vossa mente, o vosso coração, a nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje, amém? Mais um dia que nós temos para refletir sobre a palavra de Deus, sobre aprender sobre quem Ele é, mais um dia para sermos tocados pelo Espírito através da palavra da verdade. Como estamos felizes em viver tudo que Deus tem permitido que nós vivamos esse ano, né? Aprofundando na palavra de Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida, você que assiste as lives, muitos que assistem depois, né? Até agora não entrou ninguém, então eu posso dizer para você que assiste depois, que Deus te abençoe. Que Deus recompense todo o tempo que você tem tirado para poder meditar nas Escrituras, para essa imersão, né? Não apenas ler, mas se aprofundar. Que Deus abençoe, que o Senhor se revele a ti. Amém? Hoje nós vamos meditar em 4 capítulos de Lucas, do Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós vamos do capítulo 4 até o capítulo 7. Tem algumas coisas que são exclusivas de Lucas, nós vamos meditar um pouquinho mais profundos. Tem umas palavras que Lucas incrementa, que a gente não vai ver em Mateus e Marcos. E aí sobre essas coisas nós vamos dar um foco um pouco maior. Amém? Mas antes, então, vamos fazer uma oração? Vamos clamar pelo favor do nosso Senhor. Amém? Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti. Deixa eu só desligar isso aqui, gente, porque... para não atrapalhar. Perdão. Soraya, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe, minha querida aluna. Vamos orar? Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti e Tua é a glória. O Senhor é o nosso mestre. O Senhor é o grande professor, o nosso rabi. O Senhor é aquele que ensina, que norteia. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Sem Ti, Jesus, nada podemos fazer. Quem somos nós sem a Tua presença? Ah, se não for ao Senhor, ai de nós. Mas o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Eu lhe peço, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha trazer nessa live ao entendimento, Senhor, ao nosso entendimento, à luz do nosso entendimento, tudo que nós temos que ver e aprender. Senhor, ensina-nos, ó Deus, aquilo que nós ainda não entendemos pela nossa mente, ó Pai, mas pelo Espírito, revela-nos ao nosso Espírito, Senhor, princípios e verdades espirituais, para que nós venhamos ter uma fé edificada e firme, porque quando o Filho do Homem vier, Ele vai achar a fé na terra que o Senhor encontra em nós, Senhor. O amor de muitos pode esfriar, mas não de todos. Aumenta-nos a fé, Senhor, que o nosso amor, a nossa chama não venha se apagar. No dia de hoje, nós declaramos, tiramos as cinzas e colocamos lenha para queimar, em nome de Jesus, amém? Cacá, seja bem-vinda, boa tarde, gente, que Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos 4 capítulos, né, para meditar. Vamos começar com o capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Lucas, amém? Começa o capítulo 4 com a tentação de Jesus no deserto. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né, porque a tentação de Jesus, a gente vai ver lá em Mateus, capítulo 4, mais destrinchado também, e em Marcos é só 2 versículos que falam sobre a tentação. Lucas vai acrescentar uma frasezinha no final que eu acho interessante a gente meditar, mas então eu queria falar um pouquinho novamente sobre aonde o diabo tentou Jesus, para que nós fiquemos vigilantes, amém? Uma coisa que eu acho interessante é que o Lucas, quando ele vai organizar tudo aqui, né, todos os relatos, ele vai escrever que Jesus estava cheio do Espírito Santo, quando pelo Espírito Santo ele foi conduzido ao deserto. Em outra passagem da leitura de hoje, Lucas também fala, também no capítulo 4, só que o versículo 14, Lucas fala que depois da tentação, Jesus, cheio do Espírito Santo, vai voltar ali para a Galileia. Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito estava com ele. Eu achei muito interessante, gente, porque a gente sempre fala como que tudo que Jesus operou, ele operou pelo poder do Espírito. Ele não operou pelo seu próprio poder, pela sua própria autoridade, porque ele abriu mão da divindade, ele abriu mão do poder quando ele veio aqui e nasceu como um bebezinho. Então ele veio como homem, como servo, humilde, sofredor, mas ele desde o batismo ele foi empoderado pelo Espírito Santo. E é por isso que ele vai dizer, as coisas que eu faço vocês também podem fazer, e ainda maiores. Por quê? Porque nós temos acesso ao Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo quando o Espírito Santo o conduziu para o deserto. E é claro, gente, que muitas das vezes o Espírito Santo vai nos conduzir para situações áridas, para
para lugares áridos, né, para situações desconfortáveis, porque ali nós vamos ser trabalhados por Deus. Amém? No final os anjos vão nos servir e vai ficar tudo bem. Mas em que o diabo então vai tentar Jesus? A primeira coisa que o diabo vai tentar Jesus é na sua necessidade da carne. Por quê? Jesus tinha ficado 40 dias sem comer. E no 40º dia ele vai sentir fome. Então, na necessidade da carne de Jesus, o diabo vai ofertar para ele: olha, se você é mesmo filho de Deus, por que você não usa esse poder de filho e transforma essas pedras em pães? O que o diabo queria era que Jesus usasse o poder dele para benefício próprio. Lembrando que Jesus multiplicou pão e peixe para uma multidão. Só que a questão é que se ele transformasse pedras em pães ali, ele iria usar o poder dele para o seu próprio benefício. Ele iria dizer que a minha carne é maior do que o tempo de Deus para mim. Porque quem me serve não é o diabo. Não são as palavras do diabo que me movem a fazer uma coisa. Eu sou movido por uma palavra de Deus. Ainda que a minha carne esteja necessitada. Por isso que Jesus vai dizer, a palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu não vou fazer algo que o diabo me mandou e porque minha carne está pedindo. Eu vou fazer algo direcionado pelo Espírito e segundo a vontade de Deus. Amém? Então a primeira coisa que ele vai ser tentado, o poder para benefício próprio. Lembrando, gente, que nós não fazemos coisas para o nosso próprio benefício. Se Deus nos der um dom de cura, isso vai ser para que a igreja seja edificada. Jesus tinha o dom de curar, cheio do Espírito Santo, curava a todos. E sabe, isso fazia com que em algumas épocas do ministério ele tivesse que se esconder. Porque o dom de cura dele fazia com que tantas pessoas chegassem a ele, a ponto que ele, os discípulos, como dizem Marcos, não tivessem nem tempo para comer. Então o dom é para servir, amém? É serviço para a edificação do corpo de Cristo. Não para a gente crescer, para a gente se gloriar, para a gente ganhar status ou qualquer tipo de reconhecimento. Amém? Segunda coisa que o diabo vai tentar Jesus é que o diabo vai oferecer para ele poder e riqueza. Ele vai mostrar para ele todos os reinos do mundo e vai falar, olha, eu posso te dar. Eu vou lhe dar todo o poder, toda a riqueza que me foi dada e eu posso dar a quem eu quiser, se você se ajoelhar diante de mim e adorar. Jesus vai então dizer, não, como diz as Escrituras, somente a Deus, somente ao Senhor adorarás. Eu vou continuar obedecendo a Deus, independente daquilo que o diabo pode me oferecer. A gente nunca pode se prostrar. Nunca pode deixar, a Bíblia diz que nós somos tentados segundo as nossas próprias cobiças. Quantas vezes nós cobiçamos riqueza, poder, algo material ou alguma posição, enfim, quantas vezes essa cobiça leva a gente, né, a ser tentado pelo diabo e por causa dos nossos próprios desejos, da nossa própria concupiscência, nós deixamos que aquele pecado, né, acabe sendo concebido e aí o pecado gera morte. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente vê, com o que a gente sente, com o que a gente ouve, com o que o nosso coração deseja, porque o nosso coração é enganoso. Caí, mas voltei, graças a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, amém? E aí, na terceira coisa que o diabo vai tentar Jesus, ele vai dizendo, ele está sempre tentando na identidade, eu sempre falo sobre isso, né? Se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque as Escrituras dizem, Deus mandará anjos, Deus mandará que os anjos cuidem de você. Estou lendo na Bíblia da minha filha, porque acho que minha Bíblia ficou dentro do carro, e aí eu estou lendo hoje na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Então ele dará ordem aos anjos ao seu respeito, mas Jesus também, usando a Bíblia, vai falar, porque o diabo, ele distorce a Bíblia. A maioria das seitas, dos enganos, é a Bíblia distorcida. O diabo, ele tem essa mania de enganar. Ele pega a verdade, dá uma distorcida que faz toda a diferença no final e faz com que as pessoas sejam, né, enganadas por esse espírito de mentira. Amém? Então o diabo usou as Escrituras de forma errada. E qual que era essa última tentação descrita aqui em Lucas? A tentação de se provar. Cara, Deus falou isso muito comigo. O diabo tá, se você é filho de Deus, joga-te daqui, prove que você é filho de Deus. Se joga daqui que eu quero ver os anjos. Não é que Salmo 91 fala que os anjos vão pegar você, vão te proteger, não vão deixar você tropeçar? Prova que você é filho de Deus. E aí Jesus vai dizer, olha, não, a Bíblia diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Nessa versão diz, não põe à prova o Senhor teu Deus.
Nós não temos que provar nada para ninguém. Nós não temos que provar que é filho. Nós não temos que provar poder. Nós não temos que provar Deus para ver se Deus vai fazer ou não vai fazer. Nós só temos que ser como Jesus, humildes servos, obedientes. Que nós com toda submissão possamos esperar o tempo de Deus. Porque, gente, tudo aquilo que o diabo ofereceu para Jesus e Jesus rejeitou porque vinha da fonte errada, depois Deus deu. A gente vai ver lá em Mateus que os anjos vieram e serviram Jesus. Então Jesus não continuou com fome, porque Deus enviou os anjos para servi-lo. E eu não sei o que eles serviram, mas eu quero crer que foi uma comida deliciosa, porque servida por anjos, gente, por favor, né? Todo poder e toda riqueza já são de Jesus. A Bíblia diz que Jesus recebeu toda a autoridade depois que ele cumpriu e obedeceu até a morte e morte de cruz. Ele recebeu todo o poder. Ele recebeu toda a riqueza, pertence a Jesus. Amém? Vai falar sobre isso também, não lembro aonde agora. Eu não lembro se é Colossenses. O conhecimento de Cristo, toda a riqueza do conhecimento. Tá falando de Romanos 11, mas não é Romanos 11. Eu queria falar. Gente, eu não lembro agora, fugiu. Mas toda a riqueza pertence a Jesus. Amém? Se eu achar, depois eu mando aqui, tá bom? Depois nós vamos passar por isso nas cartas. E outra coisa que essa necessidade de se provar que Jesus é o Filho de Deus, isso ainda nem aconteceu para toda a humanidade. Tem aqueles que não creem, mas no fim Jesus vai pisar ali no Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz que toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar, todos vão declarar que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus, ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então tudo que o diabo ofereceu, Jesus recebeu e por fim também vai receber, né? Quando as coisas todas se cumprirem. Ou seja, o diabo pode nos oferecer muitas coisas, mas esperar o tempo de Deus e receber de Deus aquilo que pertence a nós é de fato o que é como nós devemos agir. Amém? A Bíblia diz que Jesus, de novo, cheio do poder do Espírito Santo, ele vai voltar para Galileia. E essa frase eu achei interessante, olha, cheio do Espírito. Lucas ele vai usar essa expressão para falar que a autoridade de Jesus e o poder que ele tinha em seu ministério público provinham diretamente da ação do Espírito Santo em sua vida. Amém? Então, nós vamos continuar, né? Jesus em Nazaré, nós vemos Jesus ali na sinagoga, ele vai abrir o livro de Isaías, o rolo, e ele vai falar, olha, o que está escrito lá em Isaías, o Senhor me deu o seu Espírito, ele me escolheu para levar boas novas aos pobres, me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, e ele vai falar do que está no livro, falando de Jesus, quando ele fecha então aquele rolo ali, e ele fala, hoje se cumpriu essa palavra. Meu Deus, isso é tão poderoso. As pessoas elogiam Jesus, aqui nessa versão fala que todos estavam admirados com a maneira agradável e simpática dele de falar, só que muitos também começaram a dizer, peraí, ele não é o filho do Zé? Ele não é o filho da Maria? Porque o profeta não tem honra na casa, nós já falamos sobre isso, né? Da familiaridade. E é interessante que Jesus fala, olha, na época de Elias, muitas viúvas eram pobres e necessitadas, mas Deus enviou Elias para uma viúva fora do povo judeu, uma viúva lá de Sarepta, perto de Sidom. E também na época de Naamã, no tempo do profeta Eliseu, tinha muitos leprosos, mas nenhum foi curado em Israel. Mas Deus curou Naamã, o sírio. Então nós vamos ver que Jesus está dizendo, olha, porque o profeta não tem honra na sua casa, Deus vai começar a alcançar os gentios. E aquilo gerou muita raiva no coração, né, do povo que estava ali, né, dos nazarenos, daqueles que estavam ali na sinagoga. E a Bíblia diz que com tanta raiva eles pegam Jesus, arrastam ele para fora da cidade, levam ele até o alto de um monte, e ali eles tentam jogar Jesus morro abaixo. De alguma forma, Jesus passa pelo meio da multidão e vai embora. Já vi pessoas dizendo que aquilo ali foi um milagre, Jesus ter conseguido passar ali por aquela multidão. Fato é, gente, que não era a hora de Jesus, né? Jesus não ia ser morto porque ele caiu de uma ribanceira. Ele ia ser crucificado para que se cumprisse todas as escrituras. Então a gente vai entender que nada poderia matar Jesus, gente. A Bíblia diz, olha, a minha vida ninguém toma. Eu vou lá dou, eu gosto das versões antigas. Ninguém toma ela de mim. Eu dou a minha vida. Ou seja, ninguém poderia por suas próprias
seu próprio poder e capacidade, nem os fariseus, nem os romanos, ninguém poderia matar Jesus, porque ele não tinha pecado. A morte não poderia afetá-lo. Ele deu a sua própria vida quando ele carregava todos os nossos pecados, né? Só por causa disso que ele de fato pôde ir para a sepultura, por causa que ele estava carregando o nosso pecado. E então nada antes poderia afetá-lo ou impedir de cumprir todo o ministério dele. Ele é Jesus, amém? Ele é Deus. Então nós vamos ver alguns milagres que repete tanto em Marcos quanto em Mateus. O endemoniado, né, a perícope do 31 até o 37 do capítulo 4 é repetida em Marcos, falando sobre isso, como o diabo reconhecia, né, a autoridade de Jesus. A gente vê como Jesus ele vai curar muita gente. Inclusive tem uma coisa interessante que eu vi na versão aqui de Lucas, que vai falar assim, olha, Jesus, quando ele foi para a casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doente, aí ele parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. Eu amei isso, gente. Jesus deu uma ordem à febre. E Deus falou comigo quando eu estava lendo isso aqui, eu queria comentar um pouquinho sobre isso na live. Em outras versões fala que ele repreendeu a febre. Gente, nós temos poder e autoridade. Muitas vezes nós não usamos muito bem as nossas palavras. Porque Jesus, ele não chega lá e fala, Senhor, abençoa ela, Pai, abençoa ela, Pai. Jesus falou, ele deu uma ordem para a enfermidade e a repreendeu. Febre, vai embora agora. Paz do Senhor Jesus, Deia, é você, querida. Que Deus te abençoe, viu? Você e sua casa, em nome de Jesus. Gente, nós temos poder na nossa língua, tanto para dar vida quanto para a morte. A minha filha já aprendeu isso, esses dias eu vi isso, porque ela fala assim, ai, a minha afta, minha afta não, essa afta, porque ela não é minha. É você, né, Déia? Imaginei que vocês estão com o celular, né? Gente, eu tinha muito rinite e eu falava a minha rinite, porque a minha rinite, quando eu viajo, a minha rinite ataca. E eu comecei a entender da palavra de Deus e do poder das nossas palavras, e eu entrei nesse processo. Eu falei assim, eu quero ser liberta, porque o Deus que cura um paralítico, que levanta um morto, cura também uma enfermidade, ainda que ela esteja atrelada à minha vida, praticamente a vida toda, se bem que ela piorou por causa que se tornou uma rinite medicamentosa, por causa do Nelsoro. Eu era viciada em Nelsoro, e era minha rinite, meu Nelsoro, onde eu tava, eu tinha que ter. Na minha casa geralmente tinha uns 3 vidros de Nelsoro. Um que ficava do lado da minha cama, tinha um na minha bolsa e um reservado por caso de eu perder. Eu era viciada nesse remédio e eu, por qualquer mofo, não era só o vício no remédio, às vezes melhorava, mas choveu e subiu uma poeira, entrei num quarto com mofo, mexi no guarda-roupa, tirei poeira da casa, era crise. E aí, beijo pra Lolô então. Beijo, Lolô, querida. E aí eu comecei a falar, eu não aceito isso. Peraí, eu tô lendo de Jesus, porque a palavra de Deus gera fé, né? Eu tô lendo de Jesus, eu tô vendo que ele faz milagre, eu não vou aceitar. E eu comecei a declarar que aquilo não era meu e repreender a enfermidade. Toda vez que falava lá na frente, quem tiver enfermidade na sexta-feira, quem tá com enfermidade vem aqui, eu ia. Você tá com enfermidade? Tô, uma rinite, eu quero ser curada. E aí um dia eu juntei a minha fé com uma erva que minha sogra me deu para cheirar. Eu falei, o Senhor, ele deu toda a resposta na natureza. E eu vou usar a minha fé de que Cristo cura com essa erva, que muito engraçado o nome dela, né? Chama sovaco de negro. Minha sogra, se você estiver vendo, Vanilda, Deus te usou, obrigada, viu? A Vanilda preparou o sovaco de negro para eu cheirar. E, gente, nunca mais eu tive problema de rinite. Deus foi me limpando disso. Nunca mais eu coloquei um Nelsoro no meu nariz. Até um dia, nesses últimos, não sei, 10 anos, desde que a Cecília veio, talvez um pouco menos, um dia meu nariz entupiu por causa de secreção mesmo, porque eu tava gripada. E eu falei, eu não vou usar. Eu me recuso a usar esse Nelsoro. Então, quando você tiver com qualquer enfermidade, ou se você vê qualquer ação de qualquer espírito maligno, repreenda no nome de Jesus. Jesus repreendeu com autoridade a febre. Às vezes a gente fica lá, Senhor, me cura, porque Senhor, me ajuda essa pessoa. Não, já chega com autoridade, repreende o mal que está causando aquele mal, né, na vida da pessoa, na sua vida, na sua família. E com a autoridade do nome de Jesus nós vamos viver proezas. Amém? Deixa eu só ver aqui se eu acho essa erva. Achei aqui uma que chama Caatinga de Mulata, uma erva medicinal. Mas aí vai muito
da cultura, né, da região, não achei que exatamente é sovaco de negro, mas eu sei que foi a fé, né? Foi a fé que curou. Então não aceita a enfermidade, não fala que é sua. Minha dor de cabeça não é sua, não. Repreenda e declare o quanto você puder, mesmo que Deus nunca te cure, da sua boca você nunca vai aceitar essa enfermidade, até que Jesus vai te curar realmente, plenamente. No reino de Deus não vai ter doença, amém? Mas enquanto a gente vive aqui, nós vamos também viver milagres. Jesus então anuncia a mensagem. Vamos pro capítulo 5. Amor, você pega água pra mim? Eu trouxe, mas acabou. Certo dia Jesus estava na praia. Ai, gente, capítulo 5 vai contar da pesca maravilhosa. Lá em Mateus e em Marcos fala do chamado de André, né? E de Pedro. E também de João e de Tiago, né? Os pescadores, os primeiros discípulos de Jesus. Só que em Lucas vai falar como que se deu essa história. E eu achei tão interessante, eu até trouxe algumas frases aqui que eu quero falar. Achei... É tão interessante essa história da pesca maravilhosa, porque o Lucas ele vai contar melhor como que aconteceu isso, né? Jesus estava ali no lago da Galileia, ou no mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, né? E a multidão apertava ele, obrigada. A multidão estava apertando ele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia, e então ele viu que os pescadores tinham saído dele e estavam lavando as redes. Aquela pesca foi uma pesca muito frustrada, foi uma noite muito difícil para os pescadores. Pedro vai contar para Jesus que eles pescaram a noite inteira e não conseguiram nada. Jesus Cristo, meu Deus. Que o Espírito Santo vai falando, gente, a gente vai ficando louco. Ficando louco no bom sentido. Uau, eu fico doida. Ai, Jesus, graças a Deus. Aí, o que acontece? Aqueles pescadores lá frustrados lavando as redes, a noite foi terrível, que frustrante, não teve nada. Jesus pede eles o barco emprestado. Jesus pede Pedro, né? Jesus entrou num dos barcos, que é o de Simão, que Jesus depois vai chamar de Pedro, né? E aí ele pede a Pedro para afastar o barco um pouquinho, né? Para usar daquela acústica ali, porque enquanto ele falava ali no barco, no mar, a multidão podia ouvir melhor. Ele senta e começa a ensinar a multidão. E eu imagino que aqueles pescadores lá ouvindo, né? Os discípulos ouvindo tudo aquilo. Quando ele acabou de falar, e sabe o que é interessante? Jesus pediu o barco emprestado, sabe? E uma coisa que eu vejo muito na nossa vida é que quando a gente empresta qualquer coisa para Deus, gente, Deus não deve nada para ninguém. Então Jesus vai falar agora vai ser a minha vez de devolver, de recompensar. Jesus vira para eles e fala assim, olha, leva o barco para onde o lago é fundo. E quando vocês chegarem lá, joguem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda, não pescamos nada. Mas já que o Senhor está falando para jogar as redes, eu vou obedecer. Pela tua palavra, né, nas versões mais tradicionais. Mas pela tua palavra eu vou fazer. Porque ele já estava ouvindo a palavra. O coração dele já estava aqui, ó. Uma terra fértil, né? E aí Jesus pregou e fala, agora você vai pegar o barco, você vai para um lugar mais fundo e vai jogar a rede de novo. Gente, eu não entendo muito bem de pesca, mas eu já ouvi pessoas falarem como que assim, existe um tempo do dia que é melhor para pescar. Os pescadores sabem muito bem disso. Eles passaram a noite inteira, provavelmente a noite ela é de fato a melhor hora para se pescar ali, né, os peixes. E Jesus fala assim, no meio do dia, olha, vai lá e vai e joga as redes de novo. Não, você não tá entendendo, não tá bom para peixe, a maré não tá boa. Nós já ficamos a noite inteira, não pegamos nada, que dirá agora, de dia. Mas pela tua palavra eu vou obedecer. A Bíblia diz que eles vão, quando eles jogam a rede na água, tinha tanto peixe, mas tanto peixe, gente, que a rede estava quase arrebentando, que o barco estava quase virando. E aí os barcos estavam... Aí eles vão chamar, né, o barco dos amigos, que era Tiago e João, que provavelmente trabalhavam juntos também, né? E eles vão ajudar e ambos os barcos vão se encher a ponto de que os barcos quase afundaram. Eu gosto da Viviane Martinello quando ela fala que o barco vazio ele pode não gerar nenhum perigo, mas o barco cheio, ela fala sobre a fama, ela fala como que às vezes assim, na escassez a gente nem corre tanto perigo, mas quando na abundância, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o barco estava quase virando ali, né? A abundância também pode gerar algumas questões. Enfim, não lembro a frase que ela fala, mas é bem interessante.
Enfim, aí, nesse momento, Pedro, quando Pedro tem essa revelação, ele é o Filho de Deus, porque isso aqui só pode ter acontecido por Deus. Nós nunca vivemos isso. Isso aqui não aconteceu por esforço humano. Ele teve uma revelação de quem Jesus é. E a revelação de quem Jesus é, de como ele é o Santo Filho de Deus, trouxe também uma revelação de quem ele é. A ponto de que ele vai dizer, olha, afasta de mim porque eu sou um pecador. Gente, quanto mais Deus se revela a nós, mais fica nítido quem nós somos. Isso é muito verdade. Quanto mais próximos de Deus, que é a luz, mais nítido fica como o nosso pecado está e a situação do nosso coração. Eu sempre brinco, né? Quando uma pessoa fala assim, é porque eu sou muito boa, meu coração é muito bom, não faço mal pra ninguém, eu falo, eu já fico assim, sabe? Porque Paulo, que era tão cheio de Deus, o apóstolo que mais pregou, que evangelizou toda a Europa, no final já do ministério dele, vai dizer, olha, dos pecadores, eu sou o maior. Oi? Então nós temos que entender que uma revelação de quem Deus é traz uma revelação de quem nós somos. Só que não é pela nossa capacidade. Porque Jesus vai falar assim, olha, não precisa ficar com medo. A partir de agora você vai ser pescador de almas. Meu Deus! Ou pescador de homens, né? Como vai falar em outras versões. E aí, gente, eles vão arrastar os barcos para a praia com aquele monte de peixe, com todo aquele dinheiro ali. Imagina que Deus deu para a empresa deles de pesca uma grande provisão, só que eles abrem mão de tudo, gente. Eles abrem mão de tudo, deixaram tudo e seguiram a Jesus. As frases que eu achei, gente, no chat GPT dessa vez, foi aqui que eu estudei hoje, essa pesca maravilhosa. Primeira coisa, a obediência à palavra de Jesus traz resultados que o esforço humano sozinho não consegue. A obediência à palavra, por isso que a gente tem que andar pelo Espírito. Porque quando a gente está na carne, a gente precisa se esforçar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que, sabe, é pesado, é penoso, é cansativo e não traz resultado. Mas quando a gente se move por uma palavra do Senhor, gente, o resultado que a gente recebe, o esforço humano não traz. Não andamos por vista, andamos por fé. Não fazemos segundo a nossa capacidade, porque nós iríamos colher muito pouco, mas pela capacidade do Espírito em nós e pela obediência à sua palavra, estando onde Deus quer que nós estejamos, fazendo o que Ele quer que nós façamos, então nós vamos colher resultados extraordinários. Segunda frase, o chamado de Deus vem a pessoas simples, mas dispostas. Uau! Jesus chamou os primeiros discípulos na beirada da praia, gente, na beira-mar, lavando as redes, gente trabalhador, gente simples, mas gente disposto. O Senhor está chamando pessoas nesse tempo, pessoas simples, mas que têm disposição para fazer a vontade dele. Deus é maravilhoso, que lindo, é verdade, Cacá, o Senhor é maravilhoso. Seguir a Jesus implica deixar o passado e confiar totalmente nele. De fato, Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, né? E Jesus mudou o nome também de Levi. Na leitura de hoje a gente vê o chamado de Levi, no capítulo 5, né? Do versículo 27 ao 32. Eu estava pesquisando sobre Levi. Por que Levi e Mateus? E aí na pesquisa fala que Levi era o nome antigo e Mateus foi o nome que provavelmente Jesus deu para ele a partir do momento que ele passou a segui-lo, né? Mateus significa dom de Deus. Então Levi ficou para trás. Simão ficou para trás. Agora é uma nova vida, uma nova jornada. O passado ficou para trás e o novo tempo chegou. Amém? E aí nós vamos ver então que Jesus vai curar aquele leproso, que nós falamos em Mateus e em Marcos. Jesus vai curar o paralítico, que os 4 amigos descem ele pelo telhado. Jesus vai provar que é Deus, mesmo que ele não tivesse ali, que ele abriu mão do poder, que ele agia pelo poder do Espírito, mas em essência ele é Deus, a ponto de que ele pode perdoar pecados, ele vai perdoar o pecado do paralítico. É interessante porque os fariseus vão pensar assim, só Deus pode perdoar pecados. E aí eu entendo como Jesus falasse assim, exatamente, eu sou Deus, né? Ele é Deus. E aí tem o chamado de Levi, como nós falamos aqui um pouquinho, fala sobre Jesus e o jejum. Eu falei que eu ia falar a frase que a Marquiane me passou, minha amiga, e eu queria comentar com vocês. Lembra que Jesus falou, olha, eles não vão jejuar agora porque o noivo está com eles, mas quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Lembrando que ali eles estavam sendo cobrados pelo fato de que os discípulos dele não jejuavam. Olha essa frase que a Marque me falou.
Desde o dia em que Cristo ascendeu aos céus, o jejum é uma expressão de saudade e dependência do noivo. Uau! Quando a gente jejua, a gente está dizendo, eu sei que o noivo não está aqui. E por isso eu jejuo por saudade e dependência dele. Amém? O capítulo 6 fala sobre aquele homem, né, que estava... Jesus e o sábado, antes de falar do homem da mão mirrada ou da mão aleijada, fala sobre o fato de que Jesus é o Senhor dos sábados. Jesus tem autoridade até sobre o sábado. Depois tem aquele homem na sinagoga que é curado no sábado. Nós já comentamos sobre ele, né? Que tem sobre ele em Mateus e Marcos. O fato de que como o coração dos fariseus era endurecido, como que eles não viam que fazer o bem. Não há dia propício para fazer o bem, todo dia, né? Não é um dia específico, todo dia é dia de fazer o que é certo e fazer o bem e ajudar pessoas, mostrando que a misericórdia é maior do que o sacrifício, né? É mais importante que o sacrifício. Uma coisa interessante que aparece em Lucas, que eu não li nem em Mateus nem em Marcos, que nós não lemos, né? Eu conferi aqui na Bíblia cronológica, que minha mãe me abençoou. Mamãe, beijo, te amo. E Dona Leni também, se vocês estiverem assistindo aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que vocês possam ter uma noite maravilhosa e que Jesus esteja aí com vocês através dessa presença gloriosa do Espírito Santo. Amém? Então, uma coisa que eu acho interessante aqui, que não fala nem em Mateus nem em Marcos, e que eu conferi aqui na Bíblia cronológica, que realmente não fala, é que Jesus naquela ocasião subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, ele chama os seus discípulos e escolheu 12 deles e deu o nome deles de apóstolos. Apóstolo significa aquele que tem uma missão. Deixa eu ver se eu escrevi. Apóstolo, enviado em uma missão. Ele vai chamar então os 12. O que eu achei interessante aqui? Lucas vai declarar que Jesus passou a noite inteira orando. E quando amanhece, ele vai escolher quem vai andar com ele mais próximo. Gente, se até o Senhor Jesus teve que passar uma noite inteira orando para saber quem ia, né, quem ele iria chamar, quem ia andar com ele, quem ia cumprir, né, e prosseguir com o ministério dele, que dirá nós? Nós temos que entender que para tomar decisões nós precisamos de oração antes. Temos que consultar o Senhor. Temos que tomar cuidado com quem a gente escolhe para estar perto. Temos que consultar a Deus sobre as pessoas. Nós não sabemos de nada, gente. Se a gente nem a menos nós mesmos nos conhecemos, que dirá as pessoas? Nós somos dependentes de Deus para todo tipo de decisão, sobretudo com quem nós andamos. Então, ore, busque de Deus para que você saiba a vontade de Deus para a sua vida. Amém? E aí começa o sermão da planície. Nós vemos o sermão da montanha. Muitos dos ensinos do sermão da montanha, daquilo que Jesus falou para os discípulos, nós vemos lá em Mateus, capítulo 5 ao 7, vão ser... nós vamos achar em várias partes do livro de Lucas. Mas em Lucas nós vemos o sermão da planície, onde Jesus chama os discípulos, os seus seguidores, para um lugar plano e ele começa a ensinar ali. Nós vemos aqui do versículo 20 ao 26 um ensino muito, muito parecido, né, com o Sermão do Monte, das bem-aventuranças. Nós vamos ver todo aquele ensino sobre amar os inimigos, sobre como nós devemos fazer aos outros a mesma coisa que nós queremos que eles nos façam, sobre como nós devemos fazer o bem para aqueles que nos odeiam. Tudo isso é um ensino muito forte. Já falamos sobre isso lá em Mateus, mas é muito importante a gente ler e reler de novo, né? Nós temos que amar, mesmo aqueles que nos ofendem, mesmo aqueles que não gostam de nós, mesmo aqueles que nos fazem mal. Fala muito novamente sobre o perdão. Se vocês perdoarem os outros, Deus perdoará vocês. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Eu amo esse texto que fala assim, olha, ele vos dará em justa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Né? Eu já vi alguém falar sobre isso, né? Era muito comum para o povo da época, né? Eu não lembro se é o saco de trigo, que eu esqueci de pesquisar em detalhes isso, mas eu vou colocar uma medida, mas aí você dá uma mexida no saco para caber mais, vou colocar mais uma mexida, você dá uma sacudida, né, recalcada, quando você faz assim com o saco para caber mais, uma sacudida e ainda transbordante. Nessa versão aqui fala, deem aos outros e Deus dará a vocês, e Ele será generoso, e as bênçãos que Ele dará serão tantas que vocês não conseguirão segurá-las. Vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Amém? Vai falar sobre a árvore e seus frutos, gente. Quem produz frutos ruins? Porque o coração fala
A boca fala do que o coração está cheio, né? Quem produz frutos ruins é uma árvore ruim. Quem produz frutos bons é uma árvore boa. Não tem como uma árvore boa produzir frutos ruins. E não tem como uma árvore ruim produzir frutos bons. Portanto, né, pelas ações, nós vamos identificar os profetas dos falsos profetas. Vai falar sobre os 2 alicerces que nós lemos em Mateus 7, né? Aquele que ouve e obedece, ele tem um fundamento, um firmamento, né? Um alicerce firme. E essa pessoa pode vir vento e tempestade, a casa dela vai permanecer, mas tem aquele que constrói a casa sobre a areia, que é aquele que não ouve, não considera as palavras de Jesus, não obedece. Não vou falar tanto porque nós já falamos sobre isso, amém? Então nós entramos no capítulo 7. O capítulo 7 fala da cura, né, do servo, do oficial romano. Eu acho muito interessante que Lucas acrescenta que o servo, que aquele oficial romano, que era uma pessoa importante para aquela época, para o povo daquela época, ele reconhece a importância de Jesus e ele honra Jesus a ponto de dizer, olha, eu não mereço a honra de que vá à minha casa, de que entre à minha casa. E Lucas acrescenta o que Mateus não fala, que ele diz, eu acho que também não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Uau! Esse homem está se humilhando tanto, mesmo sendo oficial, mesmo tendo reconhecimento das pessoas, ele diz, olha, não, Senhor, o Senhor não precisa ir na minha casa, porque eu não sou digno de que o Senhor entre nela. Na verdade, eu não sou digno nem de falar com o Senhor. Uau! Que honra! E aquela fé deixa Jesus admirado. Nós falamos sobre isso, né? Jesus se admira com a incredulidade dos nazarenos, mas ele também se admira com a fé do oficial romano. Que nossa fé possa trazer admiração a Deus, amém? De fato, Jesus vai curar o servo daquele oficial. Depois a gente vai ver um relato que tem só em Lucas, que é da viúva de Naim, né? Era uma mulher que era viúva já, ou seja, ela não tinha ninguém que a sustentasse, a não ser um único filho, que aí esse filho vai morrer. E Jesus vai encontrá-la nessa situação. Olha, a sua vida acabou. Você está perdido, você está fadado a um destino deplorável. Por quê? Quem te sustentava era seu marido morreu, ficou seu filho, e agora seu filho também morreu. Você está perdida. Não só pela dor, né? Tem, acho que o principal, né? A dor da perda dos dois, mas também um decreto sobre a vida dela, de que a vida dela acabou. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele tem compaixão dela, ele sente muita pena dela, nessa versão vai falar isso, e ele chega para ela e fala, não chore, e ele vai ressuscitar o filho daquela mulher. Que coisa linda, gente. O homem no caixão, Jesus vai dar uma ordem para ele, moço, eu ordeno, levante-se. Tá vendo como que a gente tem que falar com a autoridade? Levante-se. Nós precisamos das nossas palavras para dar à luz a palavra de Deus, a vontade de Deus na terra. Não é assim, Deus me enriqueça, não é isso. Dinheiro, vem a mim. Não, é para cumprir a palavra de Deus. Por isso que essa palavra, nós temos que encher o nosso coração dessa palavra, para declarar essa palavra. E essa semente lançada não vai voltar vazia. A palavra não voltará vazia, mas cumprirá. Amém? Aquilo que para o qual ela foi enviada. E aí nós vemos os mensageiros de João Batista que chegam lá, né? E perguntam, João Batista estava preso, né? Ele está num momento difícil da vida dele. Por um momento de incredulidade, ele pergunta, és tu mesmo? Ou a gente espera outro? Jesus então vai fazer ali, né, muitas curas, vai falar, fala para João, olha, o coxo está andando, o mudo está falando, o cego está vendo, e a mensagem está sendo pregada aos pobres, ou seja, sou eu mesmo, tá? Feliz é aquele que não se escandaliza, feliz é aquele que não se ofende. Deixa eu só achar esse versículo. Feliz as pessoas que não duvidam de mim, tá aqui nessa versão. Alguns versículos que eu achei interessante, que eu li aqui no livro de Lucas, fala assim, olha, os cobradores de impostos e todo, Jesus falando sobre isso, tá? Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso, perdão, não é Jesus, é o narrador. Todo mundo estava ouvindo Jesus falar sobre João, falar, o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um profeta? Vocês foram ver alguém rico? Não, vocês foram ver alguém que está escrito, olha, ele vai preparar o caminho do Senhor. E eu digo a vocês, né, que de ventre humano, de nascimento humano, João é o maior, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aí, gente, os cobradores de impostos, olha o que o narrador diz, os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso.
Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João. Assim, rejeitaram o plano de Deus para eles. Uau! Quando eu li isso, eu fiquei uau! Os cobradores de impostos, que eram muito mal vistos por toda a sociedade, que eram rejeitados, que eram chamados de pecadores, e de fato muitos eram, cobravam impostos a mais, colaboravam com Roma, né, naquela função de cobrar impostos. Esses, os cobradores de impostos e o povo, eles ouviram a palavra de Deus, que Deus tinha falado através de João, obedeceram às ordens justas de Deus e foram batizados por João. Os pecadores foram os primeiros, né? Mas os fariseus e mestres da lei, que eram quem deveria ser, né, a referência de santidade, de conhecimento de Deus, eles não quiseram ser batizados. E olha o que a Bíblia diz: assim eles rejeitaram o plano de Deus para eles. Isso é muito forte, gente. O que Deus tem para você vai acontecer de qualquer jeito. Não, tá? Tem uma parte que nos cabe na obediência. Aqueles fariseus, eles tinham um plano de Deus para a vida deles, mas eles rejeitaram. Quando eles deixaram que a incredulidade e a dureza do coração fosse maior do que se render ali à palavra de Deus que estava através da vida de João no deserto. Amém? Resumindo então, aí vamos terminar o capítulo 7 falando da pecadora. Lembrando que nos estudos que eu fiz, eles vão entender que essa pecadora aqui que entrou na casa de Simão, nesse caso o Simão fariseu, não é a mesma dos outros relatos, né? Em alguns estudos eu vi isso, eu achei interessante, eu não tenho uma decisão firme sobre aquilo que eu acredito, porque eu preciso orar e pedir uma direção do Espírito, mas eu achei interessante pelos estudos, porque os estudos vão falar que é muito discrepante a história dessa mulher com as outras histórias, né? Que inclusive João vai falar de Maria Madalena. As outras histórias vão mostrar que Jesus está lá em Betânia, já está perto da Páscoa, o final da vida dele. Aqui está um pouquinho diferente, então provavelmente uma outra mulher, né? Uma pecadora. Amor, o que você falou da pecadora mesmo, que você achou interessante? Sobre a fala pecadora, me lembra? É longo, né? Quando você vier na live um dia, você me ajuda, tá? E aí, gente, a Bíblia diz que Jesus estava na casa de um fariseu chamado Simão, e Jesus vai sentar-se para comer. Ele foi convidado, né, por esse fariseu para uma refeição. Só que aquele fariseu, ele não estava honrando Jesus. Ele não estava assim como um discípulo, uma pessoa que eu vou abrir mão do farisaísmo, vou abrir mão da seita para ser um discípulo de Jesus. Porque, inclusive, quando aquela mulher chega, que eu vou explicar aqui, ele vai ficar, não, ele não é de Deus mesmo não, porque se ele fosse de Deus... Então, na verdade, aquele homem chamou Jesus, mas ainda não tinha um coração totalmente de Jesus, porque a Bíblia diz que ele recebe Jesus em casa, mas ele não honra Jesus com tudo que poderia honrar, que Jesus vai falar sobre isso mais tarde. Então, quando Jesus chega ali, a Bíblia diz que quando eles estavam jantando, naquela cidade morava uma mulher de má fama. E aquela mulher chamada pecadora, ela vai chegar, né? Ela vai pegar um frasco de alabastro cheio de perfume e vai ficar aos pés de Jesus por trás. Lembrando que naquela época as pessoas não se assentavam na mesa, né? Eles ficavam ajoelhados ali, uma mesa mais baixa. Então Jesus ali, do jeito que ele estava, ela chega por trás e ela vai ficar aos pés de Jesus. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela enxuga com os seus próprios cabelos, beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, ele logo já começa a questionar. Ele não é de Deus não? Não é de Deus não, porque se ele fosse homem de Deus... Se ele fosse um profeta, ele saberia que essa mulher que está tocando nele é uma impura, uma pecadora. Ele não ia deixar que uma mulher tão cheia de pecado encostasse nele, né? Que talvez fosse essa mesma atitude que os fariseus tomariam. Talvez não, com certeza, né? Jesus então vai falar para o fariseu: tem uma coisa para te dizer, Simão. E ele fala: fala, mestre. 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro, um credor, né? Um deles devia 500 moedas de prata, era um valor bem grande, né? E o outro devia 50, né? 10 vezes mais, né? Um tinha 50 e o outro tinha 10 vezes, gente. Né? Ou 100 vezes.
Não, 100 vezes seria 5 mil, né? 10 vezes mais. Então um tinha 50 e outro tinha 500. Quando os dois foram perdoados, Jesus pergunta para o Simão: qual você acha que vai amar mais? Qual você acha que vai estimar mais aquele homem que perdoou? E ele fala: é o que perdoa a maior dívida, né? E Jesus vai falar: exatamente. Ele vai dizer: olha só, deixa eu te explicar, Simão, você que acha que não precisa ser perdoado, você que acha que sua vida já está ótima, que é só para entrar no reino de Deus é só permanecer, porque você é um ótimo, você é de Deus demais, você é homem de Deus. Ele vai dizer assim: olha, presta atenção, Simão, quando eu entrei, olha, Jesus começa a comparar a pecadora com Simão. Quando eu entrei, você não ofereceu para lavar meus pés, que era a cultura, chamar um servo para lavar os pés, seu convidado de honra. Você não ofereceu água para lavar os pés, mas essa mulher lavou meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me deu o ósculo, né? O beijo, que é comum também naquela época, né? Esse ósculo, esse beijo de honra, né? Você recebeu o seu convidado, você dá um beijo nele. Era a cultura da época, mas aquele fariseu não beijou Jesus, tá vendo? Como que a honra é uma coisa que procede do coração. Não adianta chamar de mestre e convidar para ir para sua casa se dentro do coração você não recebeu a Jesus verdadeiramente como Messias, como seu Senhor, como seu Senhor. Você não me beijou, mas ela não para de beijar os meus pés desde a hora que eu entrei. Uau! Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela, o dono da casa punha azeite perfumado na cabeça do hóspede, para com isso tirar a poeira e cuidar dos seus cabelos ressecados pelo sol. Uau! Tá aqui na Bíblia da Cecília, acabei de ver. Mas você não derramou o azeite, mas ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você que o grande amor que ela demonstrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Uau! Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus diz à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus falou para a mulher: a sua fé te salvou, vá em paz. Gente, que coisa linda. Quem muito ama, quem muito é perdoado, muito ama, né? Muito ama aquele que é muito perdoado. E muitas pessoas já falaram isso comigo: Lorena, agradece a Deus porque você não esteve no mundo, não presenciou o mundo, porque na verdade eu amo tanto Jesus porque eu fui muito perdoado. E sabe, gente, eu não fui a que esteve no mundo, né? A gente tem a Deia aqui que conta uma história, que tem um testemunho maravilhoso de transformação, e ela ama ao Senhor verdadeiramente falando. Mas se eu me colocar no lugar do fariseu, o que Jesus está dizendo não é que aquele homem não tinha pecado, muito pelo contrário, gente. Aquele homem tinha um coração, e ele vai chamar os fariseus de sepulcros caiados. Por fora é bonito, por dentro é cheio de pecado. Então, por mais que eu não tenha experimentado, e eu louvo a Deus por isso, que eu não experimentei, porque quantas consequências que o pecado gera, né? Enfim, eu louvo a Deus pela graça que Deus me deu de ter sido criada, né, na igreja, mas eu amo muito o Senhor, porque eu sei do tanto que Ele tem me perdoado. Eu posso não ter me deitado com nenhum outro homem, nem tido o pecado da prostituição para Jesus me perdoar, mas eu tive que lidar com o pecado do orgulho, gente, o orgulho religioso, como é que fala a palavra? Enfim, pretensão, gente, é isso mesmo? Da arrogância, da soberba. Eu tive que ser perdoado da vaidade, eu tive que ser perdoado de amar ao dinheiro, eu tive que ser perdoado de muitas coisas, e é por isso que eu amo o Senhor. Sabe, porque eu fico nervosa quando alguém fala: você nunca vai viver esse amor porque você nunca teve no mundo. Meu filho, eu sei do tanto que Deus me perdoa, mas eu também sei que essas pessoas que já provaram da lama, elas sabem o que é estar no centro da vontade de Deus. Elas têm amor, elas reconhecem a graça que Deus deu para elas. Eu não estou dizendo isso, eu só desabafo aqui, porque isso não quer dizer que o fato de nós não termos experimentado. Por quê? Porque o fariseu tinha muito pecado, gente. Aquele fariseu, ele não honrou o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Jesus, o Deus encarnado. Ele não honrou. Ele pecou por incredulidade, porque ele rejeitou o plano de Deus para a vida dele, assim como aqueles outros. Ele também estava cheio de pecado. Ele precisava ser perdoado, só que ele não reconheceu. Então, eu amo muito ao Senhor, mesmo não tendo tido tantas más experiências no mundo lá fora, mas
muito meu coração tem que ser perdoado. Então, eu só quero dizer isso porque muitas pessoas vão dizer, olha, aquele que nasceu no evangelho nunca vai experimentar do verdadeiro amor. Experimenta sim, tá? Só isso. Agora, uma pessoa que foi escrava de Satanás, por vícios e por tantas coisas, com certeza deve reconhecer o amor de Deus de forma pura e com uma gratidão infinita e eterna, né? Por Deus ter tirado lá do lamaçal do pecado e ter oferecido para essa pessoa a graça salvadora, amém? Graças a Deus que Ele alcança a nós, ó, homens e mulheres pecadores. É isso que eu queria falar hoje. Glória a Deus. Hoje nós falamos 4 capítulos. Amanhã nós vamos falar 4 e sexta 4 também. Aí nós vamos ficar em dia, tá bom? Se Jesus permitir. Eu espero que essa live tenha sido edificante para você. Deus falou comigo e eu estou em plena paz com o Senhor. Como é bom ter Jesus, né? Soraya disse, eu sou uma dessas pessoas. Glória a Deus, Soraya. Oro para que minha filha não experimente nada lá fora. Amém. E eu oro, Deia, que ela não experimente e mesmo assim tenha um grande amor, né? Que os processos dela sejam só para conhecer Jesus. Amém. Que assim seja, Senhor. Nós declaramos sobre a vida de Eloá, dos nossos jovens, dos nossos filhos. E também, Senhor, que eles tenham um verdadeiro encontro contigo, que revele quem eles são e para que eles sejam de fato totalmente curados e restaurados para a glória de Deus. Amém? Agradeço a Deus por ter me achado. A Soraya disse, amém, amada. Nós também agradecemos por tudo que Deus tem feito na sua vida, viu? Quem muito ama, quem muito é perdoado, muito ama. Gente, beijinho para vocês e até amanhã, se Jesus permitir. Louva a Deus pela vida de vocês que ficaram até o final, a Cacá, a Deia e a Sossô. Obrigada pela companhia de vocês aqui, viu? Foi bênção. E todos vocês que assistem depois também, ó. Beijo, Jesus abençoe e vamos praticar essa palavra. Amém? Louvado seja Deus pela sua vida, amada pastora, com um grande coração. Amém. Que seja assim de verdade, amada, em espírito e em verdade. Obrigada por essa live maravilhosa. Sim, Jesus abençoe nossos filhos. Amém, Cacá. Beijo, queridas. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.